Então vamos falar da possível, eventual, talvez inevitável prisão do Lula e as tentativas, e uma tentativa em específico que ele fez para tentar se desviar disso, que foi alegar incompetência do Sérgio Moro. Entre ir chorar na ONU e tudo que ele está tentando fazer, os advogados de defesa dele lá, que custam muito caro, gostaria de saber como ele está pagando isso, mas enfim, presumivelmente dinheiro que ele economizou de quando era presidente, mas vai que ele é um bom investidor, não sei, fez uns trade em Bitcoin, não dá pra saber muito bem, mas enfim. Eles entraram com uma alegação de que o Sérgio Moro não tem competência jurídica, não que ele seja um burro incompetente, mas você não tem competência jurídica para julgar o Lula. E eles fizeram algumas alegações. Em resposta a isso, o Ministério Público Federal, não o Sérgio Moro, o MPF, soltaram um documento explicando, olha, por que sim, essa investigação tem que estar na 13ª vara, e por que curiosamente é a 13ª, né, 13, e por que o Sérgio Moro sim pode investigar isso aqui, inclusive por que essa alegação não tem a menor procedência. E o documento em si é um ótimo resumo, na verdade, da Lava Jato como um todo. Isso que eu achei legal dele. Se for valer, ele tem, assim, 70 páginas, mas não é 70 páginas de verdade, mas, assim, se fosse um livro, tipo, 30 ou 40, talvez, e você pode ler só a primeira metade, é um ótimo resumo de o que está acontecendo. Quem são os jogadores, o que está acontecendo aqui, o que rolou, por que esse cara está envolvido, etc. Eles focam no Lula de maneira geral. Mas se você não faz a menor ideia do que está acontecendo, ou se você está meio... Vem cá, eu não... dá uma lida, vai te dar um norte, ou você pode ver também esse vídeo, que eu estou basicamente analisando esse documento deles, qual foi essa resposta bem elaborada e bem feita do MPF. Primeiro, por que eu acho que eles fizeram essa resposta? Porque eles não eram obrigados, até onde eu entendi. Até onde eu entendi, eles não precisavam nem ter respondido o pedido, porque eles abrem o documento alegando o seguinte, a alegação de incompetência se faz em um certo momento do julgamento. Não há denúncia, não há julgamento, há investigação. Você faz isso no julgamento, na denúncia. Aí você pode alegar incompetência. Não agora. Então você está pedindo pro jogo acabar, sendo que o time está entrando no campo. Calma. Não é agora. Pelo que eu entendi é isso. Então eles podiam ter simplesmente dado uma banana pro documento e ignorado ele. Posso estar errado nesse aspecto, mas enfim. E eles respondem ao longo do texto por que sim o Sérgio Moro deve fazer isso. E eu suspeito, aí é suspeita minha, talvez a teoria conspiratória minha, mas faz sentido na minha cabeça, que eles escreveram um documento não para a defesa do Lula, não era uma resposta à defesa do Lula, mas era um documento para a sociedade. Que era para as pessoas lerem, olha, é o seguinte, o cara tá levantando todas essas idiotices, vamos explicar a coisa aqui, e eles falam as coisas de maneira bem clara no documento. Ele não está escrito em juridiquês, ele está escrito em português relativamente claro, você precisa ir pro dicionário talvez assim 3, 4 vezes ao longo da leitura, mas vamos lá, primeiro, eles falam assim, você está pedindo na hora errada. Não há denúncia, então não procede você pedir incompetência do Sérgio Moro agora. Ele só está investigando. Você é investigado, não denunciado. Você não é réu nessas ações. Ele já é réu por obstrução de justiça, que é outra coisa. São vários diferentes casos, vários diferentes ataques que estão indo na direção do Lula, querendo levar ele para o xilindró, mas calma. E uma outra alegação, meio bizarra, francamente, da defesa do Lula, é que o triplex e o sítio de Atibaia tem nada a ver com a Lava Jato. Não tem nada a ver. Não, é que tem o triplex, tá? Vocês podem investigar isso, tem o sítio no esquema aí. Isso não tem a ver com a Lava Jato. Então isso tem que ser investigado lá em São Paulo, ou por outra pessoa, ou por lá onde aconteceu, ou... não sei. Mas não é com o Sérgio Moro. Essa é mais ou menos a alegação deles. E a resposta extremamente longa do MPF é, então a gente tem que explicar para vocês a Lava Jato inteira para, então, explicar por que uma coisa tem a ver com a outra. Assim, de maneira geral, esse argumento jurídico não sobrevive ao teste da risada. Você dá risada do argumento e se todo mundo deu risada junto, acabou. Mas esse argumento não sobrevive ao argumento da risada. Mas, não, vamos levar os caras a sério. Tá. E como eu falei antes, eu acho que eles usaram isso pra falar. Quer saber? Então agora vamos falar mesmo, que já que você tá tentando fazer o negócio ficar mídia, então todo jogo tem 2 equipes, então vamos brincar, né? E aí eles escrevem esse documento.
Primeiro, eles abrem o documento falando, sim, isso tá na jurisdição navarra e o Lula tá envolvido nesse troço aí, na Lava Jato, ele é envolvido nesse esquema e ele se beneficiou disso e as duas coisas são indissociáveis. Se você separar isso, eles usam isso lá dentro do documento, uma analogia com uma orelha. Você pega uma foto de alguém, tipo eu aqui assim, você fala, você sabe o que tá acontecendo aqui. Digamos que você fecha a foto só pra minha orelha. Você saberia que vídeo é esse? Não. Não, então você priva a informação. A defesa, é claro, que é picotear tudo, porque daí você não tem os fatos suficientes pra provar porcaria nenhuma. Mas só faz sentido julgar e analisar e investigar isso como um corpo todo, e isso deve estar embaixo de um juiz. E, de novo, pra isso eles têm que explicar toda a coisa. E eles começam falando, então, petrolão. Eles não usam o termo petrolão, mas tem esse esquema que eles falam em... como é que é? Existe um esquema de corrupção em desfavor da Petrobras. Mas eles não podem falar petrolão, eu presumo. Acho que eles até podem, mas ficaria meio... não colaria direito. Só não. Existia um esquema, vamos lá, do começo. Desde, no mínimo até onde nós, investigadores, conseguimos dizer, existia um esquema na Petrobras, de, no mínimo, 2004 até, no mínimo, 2014. Pero, no mínimo, pode ser mais, não sei. Mas, no mínimo, isso, que era um esquema de pilhagem da Petrobras, que o Lula se beneficiou. E isso que ele recebeu, o triplex, o sítio Atibaia, estão associados a ele. Então, como? E aí eles falam, era um esquema de corrupção, de fraude e lavagem de dinheiro, e havia um cartel de empresas, daí eles citam as empresas, anotações. Odebrecht, OAS, UTC, Camargo Correia, Queiroz Galvão, Mendes Júnior, Andrade Gutierrez, Galvão, IESA, Engevix, Cetal, Tequinte, MPE, Skanska e GDK, essas menos conhecidas. E eles falam também, com todas as palavras, este cartel só existia, porque você pode falar, refutado o capitalismo, existia um cartel na Petrobras. Olha só, então está refutada a ideia de que o livre mercado se organiza. Não, existia um cartel enorme de várias empresas e tal que pilhava a Petrobras. Daí eles falam, não, calma, que alguém pode olhar e já tentar tirar esse argumento assim meio esdrúxulo. Não, esse cartel só existia com a colaboração do governo. Esse cartel, eles falam isso claramente, o cartel só existia porque estavam passando a mão na cabeça. Não era um lado, era os dois lados, era a corda encontrando a caçamba. Era a fome encontrando a vontade de comer. E eles citam, inclusive, coisas, o documento, por exemplo, que foi apreendido, que tratava o Comperge como bingo fluminense, em que tinha lá os vencedores, não sei o quê, em que era o cartel das empreiteiras combinando quem que ia vencer tais licitações. O Comperge é um troço enorme, absolutamente enorme, que eu não sei nem se precisava, mas enfim. E tinha várias licitações, então vamos combinar aqui, junta todo mundo. Bom, então você leva essa, a gente vai... E como que eles faziam pra, então, passar as obras um pro outro? Fala, bom, então é o seguinte, tem a licitação pra tal, né? Então você vai entregar no preço, sei lá, R$1 bilhão, e todo mundo aqui vai entregar em 1 bilhão e 100. Então, como ganha mais barato, você ganha. Nós, do cartel, fraudamos todas as nossas propostas de licitação, a gente entra fingindo que a gente quer competir, e deliberadamente joga um preço muito mais alto que o seu, e daí você ganha porque o seu é mais baixo. E daí a coisa se fazia. E isso acontecia em conluio com os diretores da empresa, que levavam uma fatia do negócio. Os caras sabiam do negócio, combinava-se ali e tal, calculava a propina, colocava dentro do lucro, isso... Agora eu não lembro se foi o Paulo ou se foi o Cerveró que delatou isso, o Paulo Costa. Mas que a propina era embutida no lucro. Você colocava lá a taxa de lucro da empresa, põe. Quanto vai ser a propina? 2 milhões, põe aí dentro. Então já faziam-se as licitações aí, e os dois lados ganhavam, claro. Os dois lados ganhavam, só que existem 3 lados, o lado da empreiteira, o lado dos diretores e o lado seu. Você paga a conta, mas bom, presume-se que você emana o seu poder para o Estado e para o governo, inconsciente com isso, goste de você ou não. Então, você nem sabe, mas você estava concordando, porque é assim que funciona a presunção da Constituição. Ela presume que você concordou. Então, bem-vindo a um Estado de direito positivista. Os diretores recebiam propina, os diretores eram pagos para fazer tudo isso,
E eles restringiam os participantes. Então só vai participar quem é do cartel. A gente não aceita os outros. Você dá um jeito, você faz uma... Não, coloca aqui, faz a licitação, coloca uns requisitos técnicos. A empresa tem que ter tal experiência. Você cozinha a proposta, o pedido de licitação, né? Você cozinha o edital. Isso, obrigado, Rafael. Você cozinha o edital de um jeito que as únicas pessoas que batem no edital são aquelas que você quer contratar numa licitação. É o mesmo jeito que você frauda um edital para, por exemplo, contratar um servidor público. A universidade pública faz isso. Você fala, não, a gente queria contratar aquele cara porque é nosso amigo. Então vamos fazer um edital que é basicamente o currículo do cara. E vamos colocar aqui na prova, né, que vai ter a aula-prova. A gente coloca lá a tese do cara, a dissertação do cara. Então todos os outros candidatos vão ter que vir e dar aula sobre o que ele falou. Então, obviamente, ele vai dar uma aula melhor. E daí está fraudado a licitação, problema resolvido. Então, o que mais acontecia nessas licitações? Formava-se um contrato entre a empresa do cartel e a Petrobras, e esse contrato depois, eles falam isso no documento, esse contrato recebia vários adendos, esse contrato recebia vários adicionais, vários tipos de coisas desnecessárias, uma de coisa burra, só para torrar, para pôr mais dinheiro dentro. Eles não falam isso no documento, mas possivelmente é previamente combinado. Não, a gente faz um contrato aqui normal, depois põe os adicionais aí, que é onde a gente vai tirar alguma coisa. Pode ser, tem vários jeitos que você pode manipular esse troço e quem monitora você pode falar, é tudo transparente. Tá bom, lê aí, vai. Tua pilha aí por dia, vai, lê. Pode fazer esse tipo de coisa. E quem que vai ser? Profissional fiscal da Petrobras. Ah não, mas daí a Petrobras vai ter a própria corregedoria. E apontada por quem? Loucura isso. Enfim, eles falam, os valores subiam, tinha propina, a empreiteira pagava uma propina, e a parte para o diretor, e algumas coisas, e parte subia para os agentes políticos, especialmente em ano de eleição. Eles falam, os diretores, os destaques, diretores destaque nessa coisa, era o Paulo Roberto Costa, que trabalhou na diretoria de abastecimento de 2004 a 2012, Renato Duque, trabalhou na diretoria de serviços 2003 a 2012, e Nestor Cerveró, que trabalhou na diretoria internacional 2003 a 2008. E os operadores, você tem esses diretores, e os operadores embaixo faziam a coisa acontecer. Bom, então tem que pagar 200 milhões de propina aqui. Bom, então alguém precisa mexer isso de um lugar A para o lugar B. Alguém tem que ser o aviãozinho. Um aviãozinho bem glorificado nesse aspecto. Eles falam, não, os operadores aqui, destaque, daí eles não nomeiam os bois. Era o Youssef e o João Vacari, tesoureiro, então, do PT, hoje cordialmente preso aqui nas proximidades de Curitiba, salvo engano. E existiam, primeiramente, 3 jeitos de você fazer a propina aí das empresas para o operador, porque você tem que traçar. Propina para o operador, empreiteira para o operador, operador para político, ou para os diretores. Então, são 3 jeitos, de maneira geral. Pagamento em espécie, ou seja, dinheiro. Você manda a mala cheia de dinheiro para casa do cara, ele guarda lá e vai torrando conforme ele quiser. Pagamentos no exterior, que são as offshores. São, o que é uma offshore? Às vezes eu falo disso, a galera pergunta. É empresa fora do país. É uma empresa que eu tenho aqui que não está no país. Não, tipo, eu faço contrato aqui com você e minha empresa lá fora paga a sua empresa lá fora. Como nenhuma das duas está dentro da jurisdição brasileira, a gente não precisa declarar o pagamento. Então, resolvido o problema. E daí você pode, através de vários jeitos, fazer esse dinheiro chegar aqui. Vários jeitos você pode fazer isso. Ou eles faziam contratos com pessoas apontadas. Então faz o seguinte, eu preciso pagar a propina de você para outro cara. Então faz o seguinte, tem a empresa do amigo dele, você faz um contrato com aquela empresa que parece super normal, o contrato não é cumprido, você passa o dinheiro para ele, normalmente, transferência bancária, normal, nada demais, declara tudo bonitinho, o serviço nunca é feito. A pessoa que tem a empresa não é ligada assim tão diretamente ao verdadeiro recebedor, e depois elas se acertam para fazer isso. Eu contrato você, para fazer todo tipo de baboseira. Existem vários jeitos de você fazer isso. E daí o problema era do operador pro político. Então eles tinham 5 jeitos de fazer isso. Em espécie, e eles falam isso, é legal, através de voos. Avião mesmo. Isso é uma coisa que o Youssef, se eu não me engano, não está nesse documento, mas o Youssef delatou. O que é legal é que a Lava Jato criou uma moeda. Era a mala. Eu falo isso, é legal. É uma coisa que surgiu, pra você ver como o dinheiro emerge da sociedade. O dinheiro não precisa fazer. O governo não precisa fazer o dinheiro. O dinheiro emerge da sociedade. Um meio de troca. O meio de troca era a mala.
O que era uma mala? 2 milhões de reais. Por quê? Por quê? Perguntaram isso pro Wilson. Vem cá, por que esse valor 2 milhões de reais começa a continuar aparecendo de novo, e de novo, e de novo? Por que esse valor? Ele falou, é uma mala. Se você pegar notas de 100 reais e dobrar elas bem direitinho, com cuidado, e colocar tudo numa mala que você consegue levar na bagagem de mão no avião, dá 2 milhões de reais. Então é a mala. Então, precisa pagar 10 milhões de reais pro cara. Então vai 5 pessoas, cada um com uma mala, chega lá e dá a mala pro cara. Pronto, é uma moeda. Achei isso tão legal. Quer dizer, obviamente foi interessante ver essa dinâmica surgindo, né? Vê que o livre mercado é uma coisa engraçada às vezes. Outras coisas. Empresas indicadas, que era o mesmo jeito anterior, né? Eu indico, contrato meu primo lá, você passa o dinheiro pra ele, e daí eu me acerto com ele, isso aí não é muito complicado de fazer. E daí você fazia transferência ou pagamento de contas, que é o que aconteceu, é acusado. Aí eu preciso falar, não, é acusado, né? Porque eu não posso falar aconteceu, porque não tá condenado ainda, senão eu posso tomar um processo aqui. Mas é o que pode ter acontecido, é acusado, não sei, com a esposa do Fernando Pimentel, governador de Minas Gerais, que os indícios mostram que talvez ela tinha uma conta dentro da Pepper, que era uma agência de publicidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Não sei se era de Belo Horizonte, mas enfim. A Pepper recebeu uns dinheiro lá, é acusado que ela recebeu uns dinheiros ilegais lá, e pra passar isso pro Pimentel, o que fazia? Foi o seguinte, cara, tua esposa pode torrar o cartão, que se dane, manda a conta pra gente, a gente paga. Então a gente, de um jeito ou de outro, está... eu tive medo agora que o microfone estivesse desligado. Acontece às vezes. Mas a gente paga a conta da tua esposa e tá resolvido o problema. Era o jeito de fazer. Terceiro jeito, offshore, já expliquei. O quarto jeito era as doações oficiais, que era o famoso caixa 2 no caixa 1. O que é caixa 2? É gasto de campanha não contabilizado. Você tem que contabilizar tudo. Tudo que você gastou, de onde que veio, para onde foi. Se você não consegue explicar de onde veio, você não pode contabilizar. Então você torra e não fala que se torrou. Ninguém viu. É o famoso caixa 2. Eles falam, não, então a gente recebe a propina e tal. Aí você faz, tem uma combinação aqui da empresa, tal, ela tem que pagar propina pro diretor e pagar pro partido. Então, ao invés de pagar pro partido, você faz uma doação oficial pro partido. Horas. Problema resolvido. Você fala, não, agora empresas não podem mais doar para campanha, para partido, para político, para campanha. Tá bom, ainda tem mais 4 jeitos diferentes de resolver esse problema. Eles vão, não adianta nada. Você acha que os políticos vão proibir o jeito que político ganha propina? Para. Bizarro. E o quinto jeito, e daí já é meio direcionado, compra de imóveis. Bom, então a empresa precisa te pagar 2 milhões de propina, então eles te compram um apartamento de 2 milhões de reais e você usa. Fica lá no balanço da empresa, fica lá na declaração de posse da empresa, você usa e pronto. Ou dá carro, ou dá... é da empresa, usa, finge que é teu, não importa. E aí, como é que o senhor chega no Lula? Calma. Mas vamos lá. Eles falam, inclusive, coisas provadas e condenadas. Foram esses caras, isso aqui aconteceu, esse foi o valor, esses caras aqui estão na cadeia sentenciados. Acabou. Aí eu posso falar, aconteceu. Se você discorda, vai processar o Sérgio Moro. O que aconteceu? Só na diretoria de abastecimento, que era do Paulo Roberto Costa. Anotações for days, cara. Enfim. Só na diretoria de abastecimento. Camargo Correia entregou 50 milhões de reais de propina. O OAS entregou 29,2 milhões. Mendes Júnior, 31,5 milhões. Galvão, 5,5 milhões de reais. E a Engevix entregou 15,2 milhões de reais. Isso é só o que por enquanto está condenado na diretoria do Paulo Roberto Costa. Por enquanto. Então existe esse esquema. Era assim, eles passavam dinheiro assim, esses caras estão condenados. Maluco, aconteceu. Estão explicando até aqui. Aí eles falam, então vamos lá. O Debrecht e Andrade Gutierrez foram condenados por organização criminosa, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Se não me engano, um deles corrupção passiva também, mas não estou lembrando agora. E aí eles falam, ok. Então vamos, ok, agora que a gente sabe isso. Vamos lembrar umas coisas. Esses diretores são apontados pelo Lula. Então, o troço é desse tamanho. Um monte de político recebia. Um monte de partido recebia. Todas essas obras estavam... todas essas empresas com os diretores apontados pelo Lula. Sabe-se que esse esquema existia. Um monte de político sabia porque recebia. O esquema existia.
E sabe-se que os cargos eram loteados e tinha uma disputa ferrenha para que partido ia apontar que diretor da diretoria da Petrobras. Como que você quer me dizer que o Lula não sabia disso? Como que você vai querer me inventar a história que se tantos políticos sabiam, tantos operadores sabiam, um monte de partido estava envolvido, um monte de gente condenada, nas diretorias que o cara apontava, você quer contar pra mim que ele não sabia de nada? Eles já começam por aí. Então, só existia proximidade entre o esquema e altos cargos lá em Brasília. E aí eles citam por nome o José Dirceu. Tio Vacari, tesoureiro do PT. José Dirceu, tá no meio também. Ué, mas... Aí eles falam, pera. O esquema foi até 2014. O Dirceu não tem mais cargo desde que ele foi preso lá no Mensalão. Mas o esquema continuou. Você pode dizer, não, porque o Dirceu tem que ter um líder. Quem é o líder? Quem é o chefe? Quem estava organizando isso? Quem estava fazendo acontecer? O Dirceu foi preso lá em 2000, pô, baixinho. Mas o esquema rolou até 2014. Quem presidiu este esquema? Continuou por ordem espontânea? Por vontade manifesta dos... Não tinha líder? É mesmo? Sério? E um troço tão grande vai ser organizado por quem? Um cara baixo? Um bunda qualquer? Não vai ser. Tem que ser alguém em cima. Quem? Quem foi? E eles continuam insistindo nesse ponto. Eles falam, não, pera, vamos, não, olha só. Se alguém tocou isso, foi alguém do governo, foi alguém lá em cima. E se alguém tá num cargo que é apontado, ou é grande por um motivo, tá dentro do troço. Troço tão grande desse, não tem como você saber. E aí eles voltam, vamos voltar no tempinho lá. Lá atrás, durante o mensalão, o próprio Lula admitiu que sabia de Caixa 2. Se você sabe que Caixa 2 existe, que é dinheiro não contabilizado, e não é contabilizado porque a procedência não pode ser provada, quer dizer que é procedência ilegítima. Se você sabe que existe Caixa 2, você sabe que existe dinheiro sujo dentro da sua campanha. Se você sabe disso, sabe que as diretorias são loteadas e é uma disputa ferrenha, você sabe que a campanha é cara, você sabe que tem tudo rolando ali dentro. Os caras que são os seus apontados estão ali em cima. Eles falam, ou seja, eles falam, não é crível, eles usam essa expressão, não é crível você querer me dizer que Luiz Inácio Lula da Silva não sabia que isso estava acontecendo. Não é crível. Se você vier pra mim com essa história, eu vou achar que é bizarro. Eles falam, ok, não, vamos citar as figuras. Eles insistem. Eles falam, vamos citar as figuras. Pessoas que estão envolvidas. José Dirceu, ministro da Casa Civil, primeiro ministro da Casa Civil do governo Lula. Incidentalmente, fora os técnicos apontados para a Casa Civil, não há, desde que o Lula assumiu, ministro ou ex-ministro da Casa Civil que não está bem envolvido num escândalo de corrupção. Você provavelmente podia, inclusive, expedir mandatos de prisão, talvez no futuro, alegando que alguém pode ser o ministro da Casa Civil. Já pode, talvez, um dia ser caso provável. Obviamente, eu faço piada, mas... Dirceu, primeiro-ministro da Casa Civil do governo Lula. André Vargas, na época, líder do governo do PT na Câmara dos Deputados. João Vacari Neto, tesoureiro do Partido dos Trabalhadores. José Felipe, tesoureiro da campanha do Lula em 2006, aparece na Lava Jato. João Santana, que é o marqueteiro, também admitiu. Quer dizer, partidos recebiam, eles citam lá, partidos, plural, recebiam dinheiro. Empreiteiros, os donos, os diretores, que viajavam com o Lula no mesmo jatinho para fazer palestra, que iam para jantares com ele, que iam jantar, que conversavam com ele. Todo mundo estava envolvido. Não é crível você querer me dizer que Luiz Inácio Lula da Silva não sabia disso. Não é crível. Eu adoro essa expressão que eles usaram aqui. E aí eles falam, não, então vamos mais uma coisa. Mais uma coisa que a gente sabe. Que é o caso do Ronan Maria Pinto, que é o caso do Bunlai, que é o caso do Celso Daniel. Que tem um sujeito chamado Ronan Maria Pinto que ameaçou, porque ele sabia que ele tinha informações sobre a morte do Celso Daniel e alguns outros esquemas e umas coisas, ameaçou falar. Falou, eu vou contar. Ou vocês podem, me pagar. Ok. E para isso, foi feito um empréstimo em nome do Bunlai. Esse dinheiro foi para o Ronan, pagou-se o cala-boca para ele, pra você não falar nada. Bom, e aí tem o dinheiro do Bunlai, como é que você vai fazer isso? Então o que aconteceu? Foi fraudada uma licitação do navio Vitória 10.000, propina foi retirada e cobriu então, esse empréstimo foi retirado no Banco Shahin,
Talvez você reconheça esse nome. O Banco Shaheen fez um empréstimo pro Bunlai. Bunlai pagou pro Ronan. Bom, então falta o empréstimo no Banco Shaheen. Bom, e aí, como é que vai ficar isso aí? Fraudaram uma licitação para que uma outra empresa do grupo Shaheen ganhasse uma licitação no navio Vitória 10.000 e, portanto, recebesse um tanto de propina que cobria essa dívida. Então, Bunlai, que era amigo próximo, fizeram tudo isso, amigo próximo do Lula, fizeram tudo isso para saldar um problema lá que era do Celso Daniel. E para fazer isso acontecer, o Bunlai foi falar com o Gabrielli, da Petrobras, e foi falar com o Lula. Ora, se o Lula não sabe, se ele não está envolvido, por que este operador que está no meio desse negócio foi consultar o Lula sobre esse negócio? Isso foi perguntar, não, olha, eu estou fazendo uma decisão aqui na minha vida, mas eu não sei, foi no confessionário? Conversa é essa? Você pode ter uma explicação, não sei. Mas vai ter que ser uma explicação bem boa, hein, rapaz? Vai ter que ser uma explicação muito boa. E eles falam também no documento, a repetição dos nomes indica um método. Eles usam mais ou menos essa expressão. Você tem o Carvalho, que estava envolvido nesse escândalo do Ronan Maria Pinto. Você tem a repetição do nome do Dirceu, de novo. Isso indica que não era esquemas, cada um organizado, pequenininho, cada um no seu, e por acaso era grande. Não, havia um método, havia uma estrutura havia um método para isso que parece caótico. Você não pode dizer que, não, era um monte de gente só fazendo seus acertinhos. Não. Era uma estrutura, era uma empresa. E o Lula tinha nomeado e indicado esses diretores da Petrobras. Você vai querer me dizer que ele não sabia? Isso tudo para dizer, não há dissociação entre Lula e Lava Jato. Não. Aí eles estão, então vamos para o triplex. Vamos então para os bens, que é o segundo problema. Bom, daí eles falam, não, vamos contar um caso para vocês, vamos contar outro caso, as historinhas. Tem a Marice, que é a cunhada do João Vacari Neto. Essa Marice comprou um apartamento no condomínio Solares, que é onde tem o triplex, que não é do Lula, é da OAS, onde tem o triplex disputado. Ela comprou um apartamento lá por R$150 mil em 2011. Em 2013. Em 2013, ela revendeu esse apartamento para a OAS. Eu comprei e eu vendo de volta por R$432 mil. Legal, hein? E depois a OAS vendeu esse apartamento para frente por R$337 mil. Então, tomou um toco aí na venda. Essa Marice então que recebeu esse dinheiro, fez um empréstimo de R$345 mil para a filha do João Vacari Neto em 2013. Então, isso para provar que nós sabemos que aconteceu isso com esse triplex, que foi sabe, a gente já viu que já tem essa história rolando aqui. A gente já viu que tem essa marmelada aí. Então vamos para o apartamento 164A. E eles falam, ele é usado por Lula. O apartamento é usado por Lula. E é propriedade da OAS. A reforma dele foi paga pela OAS. E lá em Atibaia, que é o sítio de Atibaia, na verdade é 2 fazendas, tal, que foram compradas por sócios do filho do Lula, de um dos filhos do Lula. Mas a fazenda é usada pelo Lula. Ué? E eles falam, o Bunlai coordenou as reformas nesse sítio de Atibaia. Reformas foram feitas para, aparentemente, tornar o sítio mais agradável para o uso da família de Lula. Quem coordenou? O Bunlai. De novo esse nome. Isso quer dizer que não sabe nada? E foram feitas pela Odebrecht. Agora o Odebrecht reforma sítio? Sabia dessa. Sabia que estava no hall deles, mas não sei. E existem cozinhas feitas pela empresa Kitchens para os dois. Triplex e sítio. Legal. Indo pra frente. A nota dessas cozinhas saiu em nome do Fernando Bittar, que é sócio de um dos filhos do Lula, e foi tudo pago em dinheiro. Tudo bem. Eles falam, tá bom, tem esses fatos. E depois tem as palestras. 9,3 milhões de reais recebidos por palestras, eu imagino que palestra massa deve ser essa. Pagos pela Camargo Correia, Odebrecht, Queiroz Galvão, OAS, UTC e Andrade Gutierrez. 21 milhões de reais no total, se você pegar todas as outras empresas também,
recebidos entre 2011 e 2014. 4 aninhos. 5 milhões por ano. Só nisso. Gostaria de saber que palestra massa é essa. E eles falam, olha, não é dissociável. As reformas foram feitas pelas empreiteiras do Petrolão. A dona do triplex, o dono do triplex está envolvido no Petrolão. As palestras vieram pelas empresas no Petrolão. O Bunlai é figura repetida. O Vacari é figura repetida. O Dirceu é figura repetida. Não há dissociação entre os dois eventos. Um é consequência do outro. Não há sentido em desmembrar essa investigação. Esses fatos foram encontrados como consequência de uma investigação prévia do Petrolão. Portanto, a incompetência não procede. O Sérgio Moro é competente para investigar isso. Investiguem-se então. Essa é toda a justificativa deles. Eles fazem toda essa recapitulada da Lava Jato e falam, ó, tem esse método, tá aqui, foram esses caras, foi isso que foi feito, os eventos estão associados. E aí um outro argumento feito pela defesa do Lula, calma, essa parte vai ser curtinha, tá? Você já consegue ver que o vídeo tá acabando. Mas um outro argumento que eles falam, não, mas não tá no território. A 13ª vara é do Paraná, e o Petrolão foi em outro lugar, os crimes mais graves, o que aconteceu? Então você tá no lugar errado, não sei o que você tá pirando de investigar você, é outra competência, pode ser do Rio de Janeiro, coisa da Petrobras, pode ser São Paulo, onde tá o triplex, pode ser de Brasília, não sei, mas não compete a esse território. Eles falam, não. Vamos então lembrar o que começou a Lava Jato, porque um monte de gente não sabe aonde ela começou. Eu não lembrava direito até, na verdade, até ler esse documento, pra ser 100% sincero. Eu lembrava mais ou menos como é que era o negócio, mas eles falam, vamos rememorar então como a Lava Jato começou e chegou então a este ponto. E aí é a parte mais longa lá, que na verdade não é tão interessante assim. Mas eles falam, começou com o Youssef sendo pego em Londrina, no Paraná, por lavagem de dinheiro. Você está lavando dinheiro. Ele era um operador, você lava dinheiro. Ele já era a carta marcada, já foi condenado, já tinha feito delação premiada no passado. Reincidente, foi preso por lavagem de dinheiro. Começou-se a investigar, então, que dinheiro era esse que foi lavado. De onde vem? Começaram a investigar, encontraram a ex-mulher dele lá, que era uma Kodama, não sei se você lembra desse nome. Encontraram, não, ele estava lavando dinheiro, ela também. Mas pra quem? Certo? Você começa a investigar. De quem? Pra onde ia? Pra onde vai? Começaram a puxar, não, eles lavavam dinheiro e tal, ele lavava dinheiro de traficante, tráfico internacional de drogas, começou com isso. Lavava dinheiro de tráfico internacional de drogas e tal, beleza, vamos prendendo os caras aqui, investigando. Até aí uma investigação normal. Como o Curitiba tem uma vara especializada em lavagem de dinheiro, caiu com eles, e caiu com o Sérgio Moro. Eventualmente, caiu com o cara lá. Foram investigando, tal, pá. Foram pegando uns operadores pra cá, uns operadores pra lá e encontrando, eles falam isso. A gente foi encontrando e-mails e a gente encontrou ligações, a gente fez grampos, né? E percebeu o Youssef conversando com os donos, com funcionários dessas empreiteiras que depois a gente perceberia que estão no cartel. E na época não fazia sentido, por que esse cara tá falando com... Que estranho. Pode ser honesto, não sei. Você nunca sabe. Vai que... Não dava pra entender. E tinha um monte de e-mails também que eles não conseguiam fazer sentido do que era aquilo. E começaram a puxar, até que eles chegaram, não, quais que são os clientes do Youssef para lavagem de dinheiro? Tem o Paulo Roberto Costa ali no meio, que é o diretor da Petrobras. Sei lá, vai que um diretor de uma empresa tá ganhando dinheiro, tá fazendo algumas coisas por fora, tal, contratou um lavador de dinheiro. Vamos investigar. Começaram a investigar. Oi, Paulo Roberto Costa. Da onde está vindo esse dinheiro que o senhor está lavando? Que o senhor usou o seu Youssef para lavar? Aí ele falou, você está vindo ali do negócio. Oi? Pressionaram. Aí ele e o Youssef delataram a mesma coisa. Propina de contrato na Petrobras. Legal. Bom, então faça a delação aí, Paulo Roberto Costa. Como funcionava essa propina. Você, olha, pegamos um cara pegando propina dentro da Petrobras. Pode ser que o cara só estava abusando do cargo dele pra achacar os caras, né? Você estava ganhando propina, mas porque você pediu, porque era exigido, tinha um sistema maior. Foram investigando até que ele falou, não, E o Paulo Roberto Costa que entregou. Existe um cartel, eu recebo propina,
Esse cartel me paga, a gente organiza tudo da forma como exposta lá no começo do vídeo. A gente organiza tudo. Eu sou pago e passa pelo IUCF e tudo mais. E os partidos e os políticos recebem também. E aí caiu a casa. Aí, proverbialmente, caiu a casa e a coisa foi andando. Eles foram pegando depois o Cerveró. Depois pegando, não, então vamos pegar essa. Conseguiram catar umas empreiteiras pequenininhas e tal. Pressionam os caras, fizeram delação. Inclusive, eles citam repetidamente como esses crimes de lavagem eram cometidos em Londrina. Por isso, caiu no Sérgio Moro, por isso caiu na 13ª Vara, lavagem de dinheiro. E a investigação fluiu, então, a partir daí. Não foi que a investigação começou lá e depois trouxeram pra cá, não, vamos pôr no Sérgio Moro. Não, foi. Caiu no cara, vamos puxando o fio. Opa, pegamos um peixe. Opa, legal. E a partir daí a coisa andou. Eles ressaltam de novo e de novo. Crimes graves cometidos em Londrina, que a base dele era Londrina. Foi feito, era tudo feito aqui. Vários agentes tinham imóveis, tinham propriedades no Paraná, em Londrina também. Vários operadores tinham, né? E assim começou. E as implicações foram daí, então, se desenrolando e, portanto, continuou. Então, começou neste território, que é o Paraná, competência da 13ª Vara, e daí chegou na Lava Jato. E, portanto, continuou e, portanto, improcedente a alegação de território. Eu sei que era para esse vídeo ser o resumo, mas ficou longo. É a vida, sabe como é que é? Às vezes você começa a investigar lavagem de dinheiro e termina prendendo Lula. Quem nunca, né? Esse tipo de coisa acontece. Eu vou linkar para vocês o documento que eles soltaram, tá lá na descrição. É só uma fonte, mas tá tudo que eles falaram tá lá. Não preciso ficar citando mais coisa, mas dúvidas nos comentários por esse vídeo é isso. Anotações pra caramba. Espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau.